Fala galera, boa noite. Primeiro, né, rapidinho, um pouquinho da macroeconomia. Bom, o mercado está apostando em aumento do crescimento mundial, tá? Então, continuo achando que as commodities vão estar se favorecendo, a ação de commodities, acho que é para olhar. Hoje o destaque, siderúrgicas, tá? A Usiminas voou, CSN foi bem, Gerdau foi bem, então foi o setor de destaque para mim aqui na nossa bolsa. Voltando ao mercado internacional, quem opera moedas, né? As moedas que voaram hoje são as moedas que são ligadas a crescimento mundial. Dólar da Nova Zelândia e dólar da Austrália, certo? E o dólar em geral perdendo valor. Por que essas moedas? Porque a Austrália, né, principalmente, ela está muito ligada ao crescimento mundial, porque ela é exportadora de recursos naturais e vende minério, né, para a China, né? Tem tudo a ver com a China, que a China está retomando, tá? Então, isso está sendo bom para a bolsa. As bolsas subiram, né, inclusive aqui no Brasil, e juros americanos também está subindo, né, porque o mercado está botando na conta esse crescimento, e aí o problema um pouco mais na frente é se vai haver ou não inflação, tá? Então esse aí é o cenário maior, o cenário macro. Bom, o que eu vi hoje aí operando, né, para passar para vocês, o que me chamou assim a atenção, né, não de eu estar assim operando, mas que eu achei importante acompanhar o fluxo, tá? Tava, poxa, até para passar o conteúdo, o pessoal que está lá no Telegram, né, que eu vou ficar passando um pouquinho de fluxo lá para a galera. E eu tava lá na VEG, certo? E o Bradesco, cara, muito fluxo na venda, muito fluxo na venda. E a importância da gente reconhecer esse tipo de ordem, né? Os tipos de ordem, a importância da gente saber ler o que está acontecendo com o fluxo. Mais uma vez, é o fluxo que desenha o gráfico. Aí o pessoal fala, não, tem uma média, eu até, né, falo um pouco da média de 50 e tal, tem outras pessoas que usam outras médias, tem pessoal que usa 50% de Fibonacci, 61% de Fibonacci, suporte, resistência, máximas, mínimas, gosto de todos esses pontos. Porém, tá, o mercado ele não vai virar porque bateu nesse ponto, né? Isso é um erro assim, que principalmente o pessoal do gráfico perde muito tempo até reconhecer que o gráfico não é mágico, né? O gráfico são probabilidades. E ele só vai reverter, por exemplo, uma ordem de venda, só vai reverter se naquele ponto entrar compra. Então, é importante a gente estar com ponto gráfico. Ó, isso aqui é um ponto provável, né? Cada um tem lá os seus pontos importantes, né? Tem uns que vale a pena olhar, tem outros que não, eu tenho os meus. Mas o mercado só vai reverter se naquele ponto alguém entrar para absorver aquela ordem da ponta contrária. Por exemplo, você tem um fundo, né? A gente tem um fundo que passou por, hoje a ordem para o Bradesco vender a VEG, tá? A grosso modo aí a VEG rompeu a máxima, depois veio de cabeça, foi até a mínima da abertura, vou mostrar depois para vocês no gráfico, e depois subiu, né? Mas ele veio direto. Depois que ele rompe e volta, é um falso rompimento, né? Uma armadilha aí de compra e cai. E aí até um detalhe, a armadilha chamou para vender, não sei, tá? O fato é que entrou essa venda pesada, né? Então, quando a gente tem esses pontos, né? Até para responder uma pergunta que todo mundo faz, né? Como é que eu vou saber se vai romper ou se não vai romper, né? Olha o fluxo, tá? Olha a dinâmica. Isso vai ajudar bastante. Então, juntando essas duas ferramentas, vai potencializar a leitura do trader, né? Tanto aquele que usa gráfico, ele vai estar auxiliado pelo fluxo, como aquele que usa o fluxo, mas vai ver quais são os pontos importantes, né? Porque, como eu falei, os pontos, tem pontos que são prováveis de entrar ordem, tá? Eu até mandei pro pessoal lá, aluno meu do curso que passou, do curso de trading, né? Mandei para eles lá no grupo de WhatsApp. Eu acho que era Petrobras. Então eu uso muito a máxima e mínima de abertura. E aí eu mostrei no book de ofertas que eu boto no gráfico, do lado do gráfico,
que é uma barrinha horizontal em histograma. Olha só, tem uma ordem lá no book na máxima de venda e tem uma ordem de compra lá embaixo. Então, os caras estão olhando aquilo, né? A VWAP, acho que é um ponto legal. Então, esses pontos, a gente olha, presta atenção, mas a gente tem que ver a reação do mercado quando chega nesse ponto. Não é ficar de frente, né? E achar que o Bradesco lá tem uma ordem para vender e porque bateu no 60%, 61, né? 0,8, né? Se eu falar 60 eu tomo bronca, 61,8, vai reverter. Né? Ah, vou parar de vender. Não, pode ser que algum player entre, absorva a ordem toda do Bradesco, ou ele pare de, né? E aí seque a ordem dele e reverta. Então não existe mágica, existe o fluxo. E o gráfico traz os pontos que são prováveis de onde entrar essas compras, essas vendas, né? Essa ordem. Bom, por que o estudo também do fluxo ele é interessante, que ajuda a gente a entender melhor o mercado? Né? Primeiro pela dinâmica, compra, venda e tal. Mas depois porque a gente como trader, né, precisa entender que o grandão, ele não trabalha igual a gente trabalha. A gente vê a nossa estratégia, dá um clique, faz a nossa ordem, deu gain, saiu. Uns alongam mais, outros saem depois, mas a gente é girador, né? A gente entra, sai, né? Ali rápido. Rápido quero dizer assim, não fica montando a posição. Esses caras, eles trabalham diferente um pouco, né? Tanto quando vai fazer o giro, que eles montam a posição e depois desmontam, eles vão montando ao longo do tempo e depois vão desmontando, porque eles são grandes. O cara não compra 10 mil contratos rápido, ele não compra 200 mil ações rápido da VEG, por exemplo, né? Precisa trabalhar a ordem. E também eles estão cumprindo ordens de quem? Dos fundos institucionais, tá? Então, por exemplo, você tem um fundo que ele entra, como é que funciona, né? Por exemplo, quando eu trabalhei no institucional, você liga para o seu broker, né? O broker é o corretor, e você fala assim, olha, eu tenho 600 mil JBS para vender, tá? Beleza, você quer que eu faça onde? No médio? Me entrega no médio. E o cara pega o robô, geralmente eles fatiam essas ordens e vai trabalhando. Eu quero comprar, então ele vai de tanto e tantos segundos, ele compra um pouco, ele vai comprando. Mercado vem para baixo, ele continua comprando. Mercado começa a subir, ele continua comprando. Ele vai ficar comprando aquele tempo de tantos e tantos minutos. Não está preocupado se ele está comprando, está caindo, se ele está comprando, está subindo, tá? Mas ele tem um fluxo grande, né? Então esse fluxo grande, se ele for realmente significativo, ele acaba em algum momento direcionando o mercado para aquela direção, tá? Mesmo que ele volte um pouco, ele acaba voltando, porque, por exemplo, é uma compra que não acaba mais, é uma venda que não acaba mais. Então hoje na VEG, depois que rompeu a máxima, foi isso que aconteceu, né? O Bradesco vinha machucando, batendo pra caramba lá nos compradores. Ele estava comprado em 200 mil ações e ele foi vendendo, chegou a virar a mão, aí pegou a Ideal no meio, virando a mão também, que ela estava comprada, aí chegou, também a XP, se não me engano, estava vendendo, e aí vai todo mundo junto com a ordem dele, mas ele era o grandão, né? Então, mesmo que cai 10 centavos, volta a 15, errou, não, ele volta de novo a vender, ele fica insistentemente vendendo. Por quê? Porque a ordem dele é enorme, a ordem dele não dá para fazer em um clique, tá? A ordem dele, ele tem ordem de venda, ele vai cumprir se cair, ele vai cumprir se subir, ele tem aquela ordem, o fundo que passou a ordem para ele quer vender, ponto, tá? Então, a gente vê esse bichão lá se mexendo, né? E não adianta a gente achar que ele vai parar de cumprir essa ordem porque bateu na média de 21, entendeu? Não vai fazer isso, ele tem ordem. Só se alguém chega lá e entrar e o mercado trava. Pode ter gente entrando porque bateu nessa média, beleza. Mas o cara não vai parar e o fluxo vai reverter do nada. Então é importante a gente estar lendo o mercado e associando. Por que lendo o mercado? Lendo o fluxo. Porque quando você vê que o cara está com uma ordem enorme na venda, aí você aperta lá, VEG 80 mil mais ou menos, 80 e poucos mil ações, né? Aí o cara vai, compra 500 ações, 40 mil. O cara acha que depois que ele comprou vai subir com um monstro vendendo,
Entende? Você vai estar dando liquidez para o monstro, tá? Então, mesmo que não opere o fluxo, serve de filtro, né? Quando você vê inverter, você está com a cabeça de compra. Aí você vê que inverteu, começou a entrar compra, bateu um lote muito grande lá embaixo e parou de vender, começa a subir. Beleza, te dá o gatilho de entrada. Então eu acho importante, né? Porque são coisas que o gráfico não mostra pra gente. Repetindo, né? Eu sou mais grafista do que leitor de fluxo, mas eu fiquei muito tempo só no gráfico. E depois, quando você começa a entender o fluxo, você vê, pô, quanta porcaria que eu fiz, porque não li isso, né? Quanto stop grande eu tomei que não era para tomar, quantas entradas que, vou botar aqui, o mercado batia, passava direto, né? Então, eu acho que ajuda bastante. Então, hoje foi um fluxo recorrente, quem quiser entrar lá no Telegram, mais ou menos mostrei isso, né? Porque às vezes você está gravando na hora, não consegue passar, mas acho que deu para entender. Aí você fala assim, pô, mas isso no dólar, mesma coisa, né? No dólar, o tempo que eu operei, né? Por exemplo, eu vi que o dólar estava subindo, quando ele chegou perto do 440, ali no 440, 445, algo assim, tinha ordens grandes ali. Então, o mercado está sempre procurando por quê? Por liquidez. O mercado ele quer liquidez, tá? Bom, o que acontece? Se eu tenho ordem de comprar e eu tenho liquidez na venda, eu vou buscar essa liquidez. Isso acaba sendo um imã, né? Porque o grandão, ele precisa, ele vai comprar, sei lá, 10 mil contratos do dólar pequeno, digamos. Do grande até bastante coisa, né? Mas, então ele vai buscar. Só que ele não vai buscar sozinho, né? O mercado percebe e vai buscar junto. E começa a competir por preço. Tem liquidez, ele vai e busca. Aí você vê que estava a ordem lá no 40. Ninguém foi buscar, entendeu? O mercado não foi buscar aquela ordem. E aí que você está lendo, você começa a medir o apetite. Demanda e oferta. Eu não sei se ali vai ser a máxima, acabou sendo. A gente não sabe, mas naquele momento, a gente está falando naquele momento, o mercado, ele não quis aquele lote. Aí a gente pode ensaiar uma venda, entende? A gente pode fazer uma venda com stop acima daquele lote, né? O mercado mostrou que não quis ir. Quando a gente olha o gráfico, a gente não vê onde estão as ordens apregoadas, a gente não vê se o mercado está indo buscar. E aí, uma dicasinha, pelo menos a dinâmica a gente não vê, mas pelo menos as ordens apregoadas a gente consegue ver botando o livro de ofertas no gráfico. Bom, então no 440 foi isso que aconteceu, o mercado não foi buscar e dali ele veio caiu bastante, acho que se não me engano foi até 13 mais ou menos. Bom, depois ele ficou 13, 15, com 20 e poucos, 28, sendo que no 20 entrava muita venda. Aí chegou uma hora, cheguei até a fazer um vídeo para o YouTube, mas acabou não ficando bem gravado. Mas aí ficou ali 15 com 20, entrava a venda e a gente agora no DOM, a gente consegue ver. Começa a entrar a compra ali no 20, 20 e meio, 21, boom, 19,5. Entra a compra lá e 21, boom, os caras batem. Então a gente consegue ver que tinha vendedor naquele ponto, né? São coisas que a gente não percebe no gráfico. Então eu gosto muito desse jogo, tá? De a gente aprender, de a gente pegar um pouco do fluxo e botar. Não existe esse papo, qual que é melhor, se é fluxo ou se é gráfico. O melhor é a gente ganhar dinheiro e a gente acertar, né? Então hoje foi muito claro isso. Bom, eu vou mostrar alguns gráficos para vocês, mais de técnica, tá? E vamos lá. Bom, aqui é a VEG, né, que eu estava falando, tá? Bom, primeiro, vou contar aqui uma coisa, é a seguinte, quando o mercado abre, eu tenho uma mania de olhar as aberturas em gap, tá? Se não for muito grande. Por que eu gosto de olhar as aberturas em gap? Porque papel forte, que vai subir forte, ele faz gap, tá? Mas nem sempre é o que acontece, mas a chance é grande. Bom, então a gente tem um gap, uma barra forte, retração da barra forte, mercado começa a engatilhar uma compra, rompe a máxima, confesso a vocês que eu comprei nesse rompimento, e volta para dentro da máxima. Aqui a gente sai. Por que a gente sai? Porque se você está num range, né, deixa eu pegar aqui o point fix. É o seguinte, ó. A gente está aqui num caixote e o mercado
né, vai, rompe. Quando aqui ele rompe, quando ele não dá essa sequência, certo? O que acontece? Se ele está aqui e volta, a chance dele vir testar a mínima da região é grande, tá? Então é importante que a gente saia, comprou no rompimento, é importante que a gente saia para cá. Eu não estava olhando o fluxo aqui, eu comecei a olhar o fluxo quando eu tomei esse loss, quando eu vim para cá e comecei a prestar atenção e vi o Bradesco vendendo, tá? Então, podia ter virado a mão, não virei, tá? E aqui o Bradesco veio vendendo sem parar, cara. Gente, ele veio vendendo sem parar. Viu o up, passou direto. Aqui foi a mínima, foi onde ele começou a parar, tá? Mas aqui eu já não entrei mais, porque ficou muito claro que não dava para entrar comprando, não dava para tentar recuperar, esquece, deixa o mercado passar. Bom, indicadores, tá? Vou mostrar, eu não peguei isso. Mas quem usa os indicadores, eu uso, não estava usando indicador, eu estava apostando nesse rompimento, tá? Mas é interessante a divergência que teve, ó, uma divergência de baixa, estocástico 5,3, topos ascendentes e no estocástico topos descendentes. O mercado rompe a máxima e volta para dentro da região. Esse é um gatilho, ok? Esse é um gatilho usando os indicadores. Aqui a gente tem uma divergência altista, fundos descendentes, topos ascendentes, tá? Acabou andando, tá? Demorou um pouco, ok? O ideal é que volte rápido, tá, gente? Bom, quando o mercado estava aqui, mandei também lá no Telegram, aqui a gente tinha uma virada de fluxo. Foi bem clara também essa virada de fluxo. Por quê? O Bradesco continuava vendendo, tá? Ele não parou. Só que aqui ele estava sozinho. Nessa subida, entrou o Credit Suisse, entrou, se não me engano, a Ideal virando a mão, que ela chegou a ficar vendida, e estava o Morgan Stanley, que é outro cara grandão, ok? Então, esse é o papo da Gerdau. Vamos olhar o dólar. WDO H21. Bom, aquilo que eu expliquei para vocês. Aqui, olha, tinha uma ordem grande no 40, tá vendo? Esse era o 40. Quem olhou o DOM é isso, tá? Quem estava olhando as ordens lá no 40, percebeu, ó, que tinha ordem grande. Você não vê isso no gráfico, tá? O gráfico vai estar dando uma leitura pra gente até interessante. Porque olha como ele tentou passar no 40 3 vezes, né? Ó, ele tenta ir para cima, ó. Primeira vez, deixou pavio. Segunda vez, deixou pavio. E aqui, né, fez tipo um engolfo, né? Que é um pavio também, né? Vai virar uma estrelinha. Bom, é um engolfo. Ó, pavio, tentou de novo e voltou. Tentou de novo e voltou. Bom, então o que aconteceu aí? O mercado, no gráfico até mostrou. Só que quando você olha o fluxo, aqui não foi o fluxo, desculpa, foi o livro de ofertas, a gente via que o mercado não estava engolindo essa ordem, tá? A ordem estava aqui, ó, uma ordem de venda. O mercado não foi. Então, essa ordem de venda, a falta de interesse do mercado de comprar, foi que foi deixando esses pavios. Tentou e aí entrou venda, pavio, pavio, pavio. Eu acho muito importante, tá? Só que quando a gente olha o book, a gente vê que tinha ordem de venda grande aqui, tá? Então ajuda até para pegar essa virada. Mais uma vez, ó, se tivesse combinando essa ordem de venda com topos ascendentes e topos ascendentes no preço, topos descendentes no indicador, podia até entrar botando stop em cima dessa ordem que tinha, né? Aí mais divergências, mercado lateral, divergência funciona muito, ok? Divergência de alta e divergência de baixa. Não tente fazer isso em mercado direcional, é mercado de tendência, não vai dar certo, tá? Isso é para mercado lateral, ok? Como é que a gente vê que o mercado é lateral? Quando ele começa a não voltar, ou quando ele começa a não ir, ficar todo quebradinho assim. O IN, cara, o IN eu acompanhei menos, mas de novo, olha as divergências funcionando, tá? De novo, aqui. Eu fiz essa marcação porque é um fundo duplozinho nesse ponto.
O mercado cai, sobe, cai, rompe, faz o teste, olha. Testou, não voltou para essa área, não volta. E aqui ele começa a engatar, tá? Ok? É uma figura clássica isso, tá? Clássico. Quando que ele é melhor de fazer? Aqui não, é melhor quando você cai forte. Reversão é quando cai ou sobe, quando tem tendência antes. Senão é uma figura lateral, tá? Então, tem um monte de gente que vê, isso é um fundo duplo. Mas fundo é fundo, olha o nome, fundo, tá? Tem que cair, fazer fundo. De novo, aqui na reversão, ó, a gente tem pavio mostrando, ó. Tá? Paviozinho, rompe. Olha o teste da VWAP, ó. O mercado rompe, tenta voltar para cima da VWAP e bumba, vem para baixo, ó. Uma vez, outra vez, outra vez. Então, pavio é uma coisa que eu olho muito no Price Action. Tá? Vou falar de GGBR. GGBR é gap, certo? Ele vem testar as mínimas, faz pavio. Eu fiz uma compra aqui, tá? E sair por aqui. Um scalp rápido, quase não deu dinheiro, mas vale a ideia, né? Tinha ordem de venda aqui, tá? Por quê? Máxima, era a máxima do dia. E depois até respeitou. Olha como o ponto de máxima, ele segue, ó. Olha lá. Aqui tinha ordem de venda, tá? São coisas que a gente percebe na hora. E ordens de compra e venda, muitas vezes eles são botados nas máximas e mínimas, de abertura principalmente, e depois do dia. Tá? Então, foi isso que eu vi na Gerdau. Gol. Cara, a Gol tem um negócio que eu gosto dessa média, né? Vocês sabem que eu gosto. Deixa eu tirar aqui a VWAP. Essa é a média de 50. É um ponto que eu acho interessante. E aí a gente tem que ver. Tá entrando fluxo e dá uma olhada, tá? Eu fiz um scalp que não teve nada a ver com isso, que foi esse candle de força. Como é que eu peguei esse candle de força? Fluxo, tá? Eu nem vi que tinha candle. Eu não olhei gráfico aqui, tá? Eu tava basicamente olhando o fluxo aí, tá? Mas aqui eu quero mostrar para vocês a média de 50 e o porquê que eu gosto dela, porque eu acho que ela respeita muito. Outra coisa, né, voltando ao que a gente estava falando de máximas e mínimas, olha a máxima aqui do dia, da abertura, olha como ela volta, faz um falso... Opa, assim tá bom, dane-se. Olha só, máxima, tá? A mínima rompeu um pouco, o falso rompimento. Olha que o mercado vai exatamente nesse ponto. Então são pontos que eu gosto, tá? De estar usando, ok? Use Minas. Cara, a Uzi Minas, ela fez as siderúrgicas foram muito boas, né? Tá tudo a ver com esse call aí de commodity, vão aumentar o preço do aço, tá? O negócio está pressionado, acho que até vai ter inflação de custo, essas coisas. Mas eu quero mostrar o seguinte, olha só. Isso aqui é teste, tá? Do rompimento da máxima de abertura, né? Então a gente tem uma armadilha aqui, né? Entre aspas, como se viesse voltar para o fundo. Tá? Que eu expliquei, o mais provável que volte, mas ele não fez, ele rompe com força, beleza? Então já que ele não veio, o que era resistência vira suporte, tá? E aí ele dá uma compra. Depois ele começa a trabalhar num setup que eu uso, que é pullback 1, 2, 3, tá? 1, 2, 3, 4. Então faz 3 mínimas ou 2 mínimas em um inside day, ou até 4 mínimas. Quando corta a volta, né? Então só as bandeirinhas, ó, que ele veio fazendo. Tá, então deu bastante chance de entrada nesse papel. Mozi 3. Tinha aberto com força. Então eu acompanhando a abertura, ó, abriu esse candle. E aí o que eu fico esperando? A retração da barra de força, né? A retração. Só que na retração ele não deu nenhum sinal de entrada, ó. Ele veio vermelho, um pancadão vermelho, ele não veio devagar. Quando chegou aqui, eu não entrei, me filtrou.
né? Por isso que eu não quero entrar na animação, eu quero ver um teste, uma volta, tá? Então, apesar de retração, eu não entrei. Foi esse filtro, tá? Vou mostrar mais 3 gráficos. Embraer semanal, tá? Passei isso aqui lá no Close Friends, vamos ver se vai. Pô, achei muito interessante essa figura no semanal, tá? Muito interessante. A Embraer tá falando, se eu não me engano, com a Lufthansa, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, aqui a gente tem uma fase de markdown, acumulação, ciclo de Wyckoff. O que eu prefiro para entrar ou no markup, pegando, que nem a gente viu na Uzi Minas agora, ou no início, no final da fase de acumulação, início do possível markup. Tudo possível. E eu gosto de usar o gap. Ó, o gap para mim, ele pode até fechar, mas ele não deve voltar lá para baixo, né? Acho o gap bem importante. Olha só a Vale, como ela respeita. Cadê a Vale? O diário. Olha só como ela respeita o gap aqui, ó. Olha lá, ó. Tá aqui, ó. Tá? Eu gosto. Para mim é um ponto importante. Assim como no intraday, a Petrobras ela chegou muito, ó, ela respeitou também a área de gap. Ele pode romper, pode voltar, ele não pode ficar trabalhando abaixo, né? Aqui, ó, um pouco mais para cima, ó, tá? Ele dá uma entradinha e já vira, né? Então gap é uma coisa que eu gosto. Bom, mais 2 papéis. Azul 4, ó, semanal, não, é no diário, tá? Pra mim, ó, tem uma figura bonita, vamos ver. É uma xícara, tá? Com, talvez não perfeita, mas muito interessante, tá? Uma xícara com a haste, ok? Engatilhando a entrada e stop. A gente pode botar o stop aqui embaixo desse candle ou embaixo da média de 50. Tá? Está por aqui. Vamos ver se acelera, tá? Então essa aqui é azul, ok? E um papel que eu passei lá no Close Friends, que tá um barato esse papel, ó, é a Romi. A gente passou pra galera, se eu não me engano, nesse candle ou nesse aqui, por aqui, tá? E de lá pra cá, pô, muita força, olha lá. Já tem 40% de alta, tá? Então a gente está pegando aí 40%, pelo menos eu estou pegando, não sei se o pessoal lá do clube está pegando. Eu fiz uma parcial nessa quedinha, porque eu achei que tinha subido muito, né? Então quis me garantir, e agora tá seguindo viagem, né? Então eu gosto de pegar ações para swing trade, que são ações que estão acima da média de 50 ascendente, e mostrando, fiz uma live dessa, né? Forças dos candles, ó, os candles azuis tem volume, esse fez, né? Até voltou, mas depois ele vem. Olha o gap como é importante, o gap, tá? Então são coisas que me chamam a atenção. Então isso tá dando aí, pô, 40% nesse papel em quanto tempo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, em 2 semanas, né? Segunda linha, small cap, tá? O papel tá bem direcional. Olha só, bem direcional, tá? Por que eu fiz uma parcial? Até passei pra galera. Pelo seguinte, porque ele se afastou muito da média. Eu tenho medo quando se afasta muito da média, eu prefiro garantir, tá? E o resto eu deixo correr já com o stop bem perto. Beleza? Então esse outro papel que me chamou a atenção. Bom, agora eu vou virar. Bom, então, né, essas foram as ações aí que eu vi, né, a parte técnica, né, queria chamar a atenção para vocês. Prenda o fluxo onde vocês quiserem, lendo no YouTube, mas acho que vai ser proveitoso. Entender os pontos de força, fazer essa leitura de força com gráfico, usar os dois. Não tem competição entre os dois, o importante é a gente melhorar. Tá? Eu vou dar uma olhada aí para você na Sequoia.
Cara, a Sequoia tem uma resistênciazinha que ela tem que romper, que é o 32, tá? Acima do 32 pode ser que ela engate, ok? Vamos ver aqui mais. Times and Trades. Fizeram uma pergunta aqui, deixa eu ver. Elet, cara, a Elet, ela... Pô, eu bobeei, porque saiu uma notícia da Elet no dia da Petrobras. Tinha uma nota no jornal falando de privatização. Mas lá no Close Friends eu falo, sei lá, há um ano disso. E toda hora depende, porque vai para o Congresso, o drive da Eletrobras é a privatização, beleza? É isso. Nessa empresa tá boa, senão é privatização. E aí depende do Congresso, né? Então eu já tô até com vergonha de falar disso, porque vai privatizar, aí o Congresso barra, aí passa o tempo, vai privatizar, o Congresso barra. Fica muito difícil, né? Eu já entrei e ganhei, já entrei e perdi. Então é difícil, uma coisa que sempre que depende da canetada do governo, fica difícil pra gente, galera, tá? Por que eu prefiro pegar em qual macro, né? Porque não é uma canetada. Pô, se as commodities estão subindo e as ações de commodities, penso eu, que vão subir junto, não vai ser a Dilma, o Bolsonaro ou o presidente da Câmara que vai falar que não vai subir. Tá? Então, para mim, é muito mais palpável. Eu acredito muito mais do que esse tipo, vai, não vai, vai, não vai. Tá? Eu acho até que o governo atrapalha muito. Eu já tomei pancada. Olha, eu tomei uma pancada, uma medida MP 579 de energia elétrica. Porra, a Dilma mudou tudo. Então, as elétricas davam muito dividendo. A Eletropaulo pagava 14%, acima de 10% ela pagava, às vezes um pouco mais, por cento de dividendo, né? Pô, dividendo pra caramba. E aí numa canetada lá, nem me lembro se foi uma revisão de tarifa. Então, eu sei que acabaram com a empresa, ela desmontou, tá? Então o governo é sempre, né? A gente fala vai, não vai, é sempre perigoso, ok? Cara, a ação de commodity, eu tenho falado isso, acho que quase um ano, né? É o que pra mim, eu tenho a Prio, tá? Comprei a Petrobras nessa queda, de já diminuir, tá? Porque é que eu falo, né? Governo no meio, a gente já pega, mas fiz estruturas com opções, já vou falar de opção. E, enfim, né? Tem um certo... Comprei um pouquinho daquela 3R, agora não estou com o CSN, até tem alguma coisa de estratégia de opção, mas peguei a CSN, a Vale bem, porque eu trabalho no swing trade, mas eu trabalho olhando a parte macro, que foi como eu comecei a live, né? Na live eu achei que, eu passei para vocês, né, no início da live, o que está acontecendo no mundo, sempre olhando a parte macro, a parte maior, que é aí as commodities subindo no mundo, né? Os juros estão subindo, mas não está dando conflito, né? Porque é uma aposta no crescimento, então a curva de juros tem que embicar mesmo. O problema é se tiver inflação, porque o Fed já falou que não está vendo essa inflação toda ainda, o problema é tiver uma inflação descontrolada, mas aí é até bom para as commodities, tá? Porque o pessoal vai correr nelas, então até um cenário bom. Mas vamos deixar isso para lá, o pessoal gosta mais do gráfico, né? Então, né, falei de fluxo e tal, falar um pouquinho de opção. Fiz uma estrutura de 2 vencimentos, né, um spread calendário. Só usei 2 vencimentos perto da Petro curta C vendendo, Petro longa comprando, né? Bom, em teoria, quando a vol sobe, isso é muito bom para a estratégia, porque o vega da call longa ele é maior, né? Então ela anda mais com o aumento da volatilidade do que a curta, beleza. Só que o que aconteceu, né? Isso é a prática, né? São coisas que a gente só vê quando está praticando, quando está operando de verdade, né? Então a gente vê que quando veio a queda forte da Petrobras, a volatilidade da série C, que é a série que vence a mais curta, que vence a primeiro, ela explodiu, ela foi para 73, e a vol da D
foi para 63, ela não acompanhou tanto. Então está aberto um diferencial de uns 12% mais ou menos de vol da série curta com vol da série longa. Então minha ideia era vender a vol longa, tá? A vol da série curta e comprar a da longa. Bom, o mercado ainda não acertou, então essa operação ainda não deu gain, né? É porque a curta está mantendo esse prêmio, né? Então o mercado ainda está com medo da curta. Isso é interessante porque a gente consegue fazer uma leitura do mercado. As volatilidades das opções ajudam a gente a fazer leitura de mercado, tá? Tanto com a curva Smile como com a vol implícita das opções. E essa vol muito grande que está na série C, ela tá ainda muito alta, tá? Então não desbalanceou. São coisas que quando for fazer o spread calendário, né, que é trava de linha e tal, tem que prestar atenção, né? São vols separadas. Inclusive uma série, uma opção, por exemplo, de strikes diferentes, no mesmo mês de vencimento, tem volatilidade diferente, né? As vols, quando aumentam o alto the money, significa que o mercado está embutindo uma expectativa de subida, né? Então é muito legal, pode até não operar a opção, mas fazer essa leitura para entender o que o mercado está achando. Então o mercado ainda está com medo aí no curto prazo na Petrobras, porque ainda não perdeu volatilidade. E quem compra uma e vende outra, ainda está, como eu, ainda está tendo que carregar. Na eleição de 14, essa diferença de vol curta e vol longa, galera, explodiu, cara, subiu muito, né? Chamada de margem, né? Então são coisas que só o cara que pratica vai saber. Uma outra coisa, né, que é ainda de opção, que é interessante, que é interessante é a seguinte: quando a volatilidade está muito alta, o mercado caiu muito, e a volatilidade está muito alta, a gente quer comprar um pozinho, né, lá para frente, porque é baratinho. Por que a gente quer comprar uma baratinha? A gente quer comprar baratinha porque a gente está com medo de que caia mais. A verdade é essa, ninguém sabe que vai voltar. Então o cara não quer comprar uma opção de R$1, né? O cara quer comprar a de 15, a de 20, certo? Aí a Petro voltou pra caramba, essas opções até andaram, mas andaram muito pouco em relação ao que andou à vista. Por que andou muito pouco? Não em termos percentuais, tá, galera? Uma opção de 20 vai para 40 é 100%, mas andou só 20 centavos. E a Petrobras andou quantos reais? Ela estava de R$2 e tal, não andou quase nada. Por quê? Porque estava com muita volatilidade. Na eleição de 14, né? Estou falando da 14 porque me marcou muito, porque a vol estava muito alta. Então, na sexta-feira, antes da eleição, a volatilidade estava 180. Uma galera com medo da Dilma ganhar na época, né? Comprou put. Só que comprou uma put com uma volatilidade embutida absurda. Dilma ganhou, a Petrobras, se eu não me engano, abriu lá caindo 15%. Aí o cara que comprou o put falou: porra, me dei bem, né? Peguei 15%, vou ganhar dinheiro. A put perdeu metade do valor. A ação caiu e a put caiu também. Por quê? Pagou um prêmio caro. Então, tem que entender o conceito, tem que entender como é que funciona uma opção. Foi até a aula passada, né, do curso. Porque peguei esse tema para botar, porque ele é muito importante, né? O pessoal acha que a opção só tem um fator na opção que faz ela subir ou cair. Acha que é só o preço subir da ação ou o preço cair. Não é, galera. Existem outros fatores, principalmente a volatilidade e também o tempo. Tempo passando mexe com o prêmio da opção, e volatilidade, galera, mexe pra caramba com o preço da opção. Uma volatilidade que dobra pode até dobrar o prêmio de uma opção, tá? Aí você compra com uma volatilidade alta, a volatilidade cai metade, você perde dinheiro, né? Então tem que entender, tá? Opção não é só se a ação subir eu ganho, se a ação cair eu perco, ou vice-versa. Tem outros fatores. Logicamente, o movimento muito brusco vai ganhar, mas a Petro andou, né? Aí a opção já andou. Se a Petro ficar 2 dias onde está, o cara que está carregando a compra seco de call vai começar a entregar, vai começar a perder dinheiro. Vou ver se eu mostro uma coisa aqui para vocês. Um segundo.
Olha só, jogo rápido. O que eu estou falando é o seguinte, olha só. Petrobras, né? A Petrobras caiu aqui, tá? Então ela já voltou R$ 3,60, né? R$ 3,60, beleza. A máxima do dia da queda tá aqui, ó, 23 e pouco. Ele já passou, a Petrobras já passou a máxima do dia da queda, certo? Então ela andou R$ 3,70 e já passou a máxima, tá? Agora vamos para uma opção OTM a 263, deixa eu ver de quanto é 263 aqui. É de 27,5, tá? É aqui uma opção de 27,5. Repara o seguinte, a Petrobras andou 3,70, né? A opção andou 20 centavos. Tudo bem, 100%. Mas, pô, ninguém vai encher a mão, vai botar um dinheirão aqui. Mas andou só 20 centavos, tá? Então não andou nem 10% do à vista, beleza? E repara, ó, esse é o dia da queda. A máxima do dia da queda. A opção está trabalhando abaixo. A opção está abaixo, olha. Ela não subiu. Enquanto que a Petrobras, tá? Ela já... Por que isso? Por causa da volatilidade dela. Se a gente botar essa outra opção, se entrar aqui, tá? A C294. Se ela entrar aqui, eu mostro. Olha, quem comprou a C294 também está trabalhando abaixo da máxima, tá? Trabalhando abaixo da máxima. Enquanto a vista, olha lá, deixa eu abrir aqui. Aí o à vista. O à vista está acima. A opção está trabalhando aqui, abaixo da máxima do dia, né? Não foi isso? A vista não. Por quê? Por causa da vol. Beleza? Então é isso, galera. Deixa eu fechar, botar aqui. Agora quem quiser perguntar alguma coisa, eu vou responder, tá? Vamos lá. O Close Friends, cara, custa R$3 por dia. O jornal que eu uso para pegar das coisas que eu passo são de notícias. Custa R$5. Então só o jornal custa o dobro. O cafezinho que eu tomo é R$6,60. O Close Friends é a metade. É R$3 por dia. É R$99 reais por mês. Muito barato, né? Dá um curso de 1.200. Tem curso aí de 5.000. Tem curso de 3.000. O que eu passo no Close Friends? Eu passo bastante coisa, tá? Eu passo setup, passo essas explicações, passo os destaques que eu estou vendo, passo os pontos que eu acho importante no dólar e no índice, passo coisas macros, tá? Eu só não dou call, mas eu falo, ó, acho que essa ação pode subir. Aí explico por quê. Aí eu falo muito também do que é a empresa, né? Pô, a Cogna está vendendo, está comprando da Eleva, está vendendo colégios para a Eleva, porque ela quer fazer, na verdade ela não quer mais ter colégio físico, ela quer prestar serviço e tal, para você entender a empresa, né? A Prio está comprando uma empresa que ela vai usar o poço, vai ter a mesma plataforma. Então o poço que ela comprou, ela já tem a plataforma, ela chupa petróleo de 2 poços, você tem sinergia de custo, diminui o custo, né? O petróleo está subindo, aí o cara, se for inteligente, vai entender, tá? Eu só não falo compra nesse ponto, vende nesse ponto, isso eu não posso falar, não acho legal, mas eu dou a minha visão. Então eu falo muito da parte fundamento da empresa, né? Nessa parte das notícias que eu acho importante, mostro setups, mostro os destaques do dia, como eu mostrei agora, faço muitas coisas lá, tá? Bastante coisa. Fica difícil de ensinar opção, esse tipo todo, mas ainda passa alguma coisa, tá? E quem quer ver fluxo agora, vou fazer uma sériezinha aí de umas 2 semanas lá no Telegram. Estou passando diariamente algum material, tá? Cara, a Cash 3, eu não estou com tanta confiança nela. Ela fez 3 topos. Eu prefiro olhar um pouco, tá? Fiz uns bons trades na Cash, mas agora eu tô com um pouco de medo, tá? Vamos ver. Acabou de entrar, qual o tempo gráfico que eu opero? Day Trade 5, quando eu uso o indicador 2, Swing Trade diário. Cash eu acabei de falar, acho que ela já foi, tô com medo.
é isso, né, galera? Então, se alguém quiser perguntar mais, estamos aí, senão a gente encerra, porque o pessoal tá reclamando que as lives estão muito longas. Cara, eu acabei de falar, Ale, você deve ter chegado agora, né? Falei, o início da live eu falo sobre a parte macro, acho que commodity sobe, e siderurgia, Vale, parte de petróleo, papel e celulose. A Suzano está um pouco esticada, deixa eu olhar a Suzano que eu nem vi. Um segundo. A Suzano está um pouco esticada. Klabin. Aí é o ponto gráfico. Aí o gráfico é legal, né? Pra qual ponto que a gente vai entrar? Não quero comprar esticadão, mas aí a ideia, por enquanto, eu estou gostando de commodity. Mas eu sou assim, cara. Eu estou gostando agora. Pô, se amanhã sai alguma coisa que eu acho que atrapalha a minha tese, eu não tenho compromisso com a tese, eu não tenho compromisso com isso, tá? Então é um dos motivos que eu não gosto de passar pau. Porque no dia para o outro eu falo, pô, tá errado, sai. O mercado ele é dinâmico, não é, pode ser. Aí ele tem outra interpretação. Por isso que a gente tem que estar lendo todo dia. Não adianta ler um dia e ficar lá parado. Não adianta pegar um papel que deu entrada e achar que não, tem que ficar acompanhando, tá? São probabilidades. A probabilidade está acontecendo? Tá, beleza. Rompeu, entra e fica lá parado. Vai tomar, cara. Então, a gente tem que acompanhar. E a parte também das empresas, das teses, tem que acompanhar. Por enquanto eu estou com essa, tá? Qual o melhor setup? Cara, não dá para falar logo qual é o melhor setup. Depende da pessoa, cada pessoa opera de um jeito diferente. Eu tenho setups para me ajudar. Às vezes, eu não entro numa ação porque eu vivo setup. Eu entro na ação porque eu tenho uma tese e vi um setup de entrada, tá? Então, primeiro eu tenho que achar o porquê que eu estou comprando. Eu não entro só pelo gráfico. Outra coisa, né, falando de setup, no início da live eu falei muito o seguinte: o fluxo ele é importantíssimo. Analisar o fluxo não é só setup gráfico. Então você tem que analisar o fluxo do papel para fazer o day trade e aí ver o setup. Tem que estudar as aberturas, estudar desenvolvimento de mercado. Não é decorar e fazer. Sabe por quê? Você vai ter uma acerto de 50%, às vezes até um pouco mais, 60%. Só que as suas perdas vão ser maiores. Então você tem que melhorar essa tua assertividade, tá? É difícil falar qual que é melhor, mas acho que cada trader tem um jeito de operar, tá? Algum livro de opções não muito avançado? Cara, eu só li um livro de opções, vou ser sincero. Eu só li um livro que é em inglês, que é do Sheldon Nattenberg, tá? Foi o único livro que eu fiz. Eu aprendi opção, li esse livro, um livro bom, tá? Tem uns outros livros, eu li aquele Who, né? Nem li, porque é uma matemática ferrada, achei muita matemática. Aí eu falei, agora eu opero opção há mais de 20 anos, né? Então, aprendi muito na prática, né? É que eu falei, né? No curso, eu estou dando o curso de opções agora. A última aula, que foi a aula de segunda, eu tinha uma programação, eu mudei a programação porque foi tão interessante esse movimento na Petrobras, tão interessante como o comportamento das volatilidades da série C, da série D, das opções de Petro, né? As operações que dali surgem, né? Estudar o Vega, né? Então mudei até a aula, né? Acho que foi até uma aula boa, porque é a prática, cara. Tem que praticar, né? A opção é praticar. Esse cenário eu já vi. Essa situação eu já vi. Isso é que é importante. Não dá para ser faixa preta de nenhuma luta se você for aprender a luta em revistinha, a luta no YouTube. Aprendi um golpe de boxe. Aí você acha que sabe. Se o cara que está ali lutando, ele sabe o que é uma mão pesada, né? no fígado, né? Então você tem que estar na prática, cara. Entende? Essas coisas que aguentam. É muito fácil, eu carrego, depois eu rolo. Carrega como? Você já está apavorado. Então essa parte do real, né? Ela é importante, tem que levar em consideração. Então a opção, eu aconselho, falo para os meus alunos, operem. O meu, depois que eu der o curso, a minha função vai ser ajudar eles. Olha, não faz assim, faz assado, essa situação vai operando. Então eu acho que tem que operar. Eu acho que fluxo, tem que operar o fluxo, cara. Na aula de day trade, eu fiz uma de 2 modos, né? O gráfico
e o fluxo. Aí todo mundo gosta do fluxo. Quando entra no gráfico, ninguém usa o fluxo. Bronca na galera, esporro na galera. Porra, como é que estava o fluxo nessa hora? Você viu? Não, não vi. Ah, então vê antes, depois eu respondo. São coisas importantes, tá? Para quem investe para longo prazo, a conta de hedge de carteira put fica caro. Eu fiz 3 vezes isso, tá? Fiz hedge de put 3 vezes. Fiz uma quando eu estava no fundo, tive que parar porque estava ficando caro. Tem uma contabilidade. Quando você trabalha para os outros, é uma coisa importante, porque está tudo contado ali. O cara avalia o teu desempenho. Quando você opera para você, muitas vezes o cara não sabe nem quanto ele perdeu com hedge de put, né? Eu tenho esse problema. Então, e aí eu tive que parar de fazer hedge, cara, porque hedge com put na época, porque, pô, eu ia ser mandado embora, então comigo não funcionou. Depois eu estava operando para um cliente, também prejudicou, foi 2018, prejudicou o meu rendimento. E eu carrego Itaú, e eu falei assim, vou fazer um hedgezinho de put, que acho que posso cair em Itaú, e também piorou. Então, as 3 vezes que eu fiz, pra mim não serviu, tá? Tinha uma vez que tiveram 2 vezes que eu dei porrada em put, 3 vezes. Mas não estava fazendo a put para fazer hedge, eu estava fazendo a put para atacar. Isso eu faço, tá? Aí eu faço um backspread de put, vendo uma, compro 3, compro 2. Aí eu estava fazendo para atacar. As 3 vezes que eu dei porrada foi uma put de BOV em 2001, se eu não me engano. Tinha um problema lá na Argentina e tal. Deu estresse aqui. Ele estava comprado em Vale. A Vale subiu por causa do dólar, a bolsa caiu. Depois eu fiz a put no Joesley Day. Antes eu comprei put de Banco do Brasil porque eu achava que bateram uma resistência. Aí dei uma cagada monstra e comprei as puts. 2 dias depois veio o Joesley Day. Mas não foi tão uma cagada monstra porque eu carreguei índice. Eu estava com índice no dia do Joesley Day e caiu 10 mil pontos. Então essa put ela serviu para me proteger, mas não foi uma operação que eu juntei uma coisa com a outra, eram coisas independentes. E a outra vez foi na OGX, que quando ela falou que não tinha, que o petróleo lá do poço, que o pessoal esperava, acho que era 20 mil barris de petróleo dia, veio 5, um lance assim, tem tempo, eu não lembro. E aí quando eu cheguei, sempre chegava atrasado, tava dando uma porrada porque eu tava com put de OGX e ganhei. Tá? Então assim, a put a seco foram essas vezes, mas não foi hedge, ok? É isso, galera. Vou encerrar, tá bom? Para não ficar muito longo. E também já são 9h30 e tem série lá da Netflix para ver. Valeu, galera. Obrigado. Agradeço aí a presença. Amanhã tem mais.